Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E hoje, que é 29 de novembro de 2021, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com a Doutrina Espírita, ou seja, encontro com o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? É ciência, filosofia e religião, os três aspectos que fundidos, ele se chama Espiritismo, ciência, filosofia e religião. E na apresentação da nova edição do nosso programa de hoje, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E nós gostaríamos de apresentar o programa hoje apresentando um livro para consulta e estudo que você que é interessado no Espiritismo poderá encontrar na internet. Como? Para aqueles que não sabem, você pode ler qualquer obra espírita em PDF, gratuitamente. Basta colocar no Google Portal da FEB. FEB é a Federação Espírita Brasileira, a mãe do Espiritismo aqui no Brasil. E lá você pode botar PDF e botar o nome do livro na frente. PDF e bota o nome do livro. Por exemplo, este que nós sugerimos, que vamos ler uma pequena mensagem comentando o Evangelho, ou então um texto bíblico, ou então uma epístola de Paulo, que no caso que nós vamos ler. E o livro é este aqui, para todos, Vinha de Luz, é do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Chico Xavier, que está do outro lado. Este livro também você pode solicitá-lo à FEB, através do reembolso postal, ou então comprar em qualquer livraria espírita, que é Vinha de Luz, novamente. E neste livro, mas antes gostaríamos também, se você tem interesse nos estudos do Espiritismo, você pode ler da mesma forma pelo Google, como nós acabamos de orientar, de sugerir. Você pode saber ler também este livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, da autoria do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que é um livro que ele analisa, ele e os espíritos superiores analisam à luz do Espiritismo a justiça divina segundo a religião espírita, a justiça divina segundo o Espiritismo. E está lá na entrecapa um texto que é da Bíblia, é um texto do profeta Samuel, aliás, do profeta Ezequiel, no capítulo 33 e versículo 1, aliás, versículo 11, em que o profeta diz assim: por mim mesmo juro que não quero a morte do ímpio. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, é o que o profeta diz, disse o Senhor Deus,
que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta e que deixe o mau caminho e que viva. Este é o texto de Ezequiel para meditação. Esse texto de Ezequiel sugere que aqui o profeta elimina o dogma de céu e de inferno, mostrando que céu e inferno localizados no espaço não existe. Que céu e inferno é estado da alma, estado de espírito. Cada criatura humana, na visão deste livro de Allan Kardec, voltamos a apresentar aqui, e na visão dos espíritos superiores, que são os autores da religião espírita, na visão deles, céu e inferno é estado de espírito, é dentro da alma. E cada ser, cada criatura humana, carrega seu céu e o seu inferno. Vai depender aí do seu procedimento, da prática do bem, está criando o seu próprio céu, da prática do mal, está criando o seu próprio inferno. E estas duas, e céu e inferno, nós conduziremos para o depois da morte. É o céu e o inferno que o Espiritismo nos ensina. E de maneira que nós, depois de sugerirmos a leitura e reflexão destes dois livros, O Céu e o Inferno, é uma composição de comunicações mediúnicas, de evocações e de comunicações espontâneas dos espíritos, espíritos infelizes, espíritos em condição mediana e espíritos felizes, que Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, através de uma quantidade enorme de médiuns, médiuns videntes, médiuns auditivos e médiuns passistas, médiuns inspirados, Allan Kardec se comunicou, conversou, dialogou, adentrou, garimpou o mundo dos espíritos através dos médiuns, e os espíritos se comunicando através dos médiuns, e Allan Kardec conversando com o mundo espiritual, e os médiuns videntes e auditivos, relatando para Allan Kardec os espíritos presentes, espíritos de sábios, espíritos infelizes, espíritos elevados, espíritos superiores. Este é o resultado deste livro das comunicações mediúnicas na Sociedade Espírita de Paris, quando Allan Kardec semanalmente fazia sessões mediúnicas. Ele era o dialogador, era ele que conversava, dialogava com o mundo espiritual. Está aqui neste livro Céu e Inferno, que toda criatura, apenas uma sugestão, deve conhecer esta obra de Allan Kardec. E aqui no livro que nós sugerimos, que é Vinha de Luz, nós encontramos aqui um comentário de uma epístola de Tiago, Paulo, aliás, de Paulo apóstolo, em Efésio, epístola, ou seja, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. E ele coloca aqui o texto, o Espírito Emmanuel, pelo lápis mediúnico de Chico Xavier. E ele diz, o que Paulo recomenda, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Mostrando Paulo que quando nós, ou quando as criaturas fizerem o bem, façam não na vista do povo,
Faça o bem no silêncio, ocultamente, sem propaganda, sem pabulagem e sem, ou seja, fazer o bem sem ostentação, para não perder os frutos da prática da caridade, da prática do bem. Este é que é o verdadeiro bem, segundo a visão do apóstolo Paulo. E o Espírito Emmanuel, em seu pequeno texto, ele diz: se sabes, quer dizer, se tem conhecimento, se tem sabedoria, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz de sabedoria. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Tudo aqui é com humildade, com simplicidade, sem exaltação. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas a ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não destrua, nem dilacere, nem humilhe aqueles que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor Deus te confiou. É muito fácil servir à vista, fazer o bem e propagar e divulgar, mas não é isso que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz: todos querem fazer o bem, procurando o apreço dos homens, quer dizer, a apreciação dos homens, ser aplaudido pelos homens, mas aí não há humildade, aí há vaidade, é isso que Paulo está dizendo. E ele continua: difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto das vaidades e do orgulho. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras dos homens para aparecer. Tu, porém, cristão, tu, porém, meu amigo, diz aqui o Espírito Emmanuel, aprende que o servidor sincero do Cristo de Deus fala pouco e constrói cada vez mais no silêncio, sem propaganda, sem pabulagem, sem querer aparecer, no divino silêncio da alma, do espírito. Vai, cristão, espírita, vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e neste consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Faz o bem em silêncio, foge das referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade do nosso Pai Celestial. E então, meus prezados amigos e companheiros, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa, Encontro com a Doutrina Espírita, que é ciência, filosofia e religião. E o estudo de hoje, o tema é fazer o bem sem ostentação, fazer o bem em silêncio. Muita paz para todos.